Oi pessoal, meu nome é Ana e esse é o canal Vagando Entre Estantes. E no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de leitura para você montar sua TBR para a Raia-tona. Para quem ainda não sabe, é a Maratona Literária de São João, que está chegando à sua terceira edição. E esse ano eu estou organizando ela junto com a Tailane do Despindo Histórias, a Bárbara do B de Barbárie e o Wes do Estante do Wes. A maratona vai acontecer do dia 22 ao dia 29 de junho. E para saber mais como participar, quais as regras, grupos de leituras e tudo mais, eu recomendo que vocês assistam a playlist que eu vou deixar aqui em cima nos cards e na descrição desse vídeo, que tem lá todos os vídeos que já saíram sobre a Raia-tona para vocês se informarem melhor. Bom, e nos vídeos anteriores, cada booktuber apresentou a Raia-tona e o seu grupo de leitura. O meu é o grupo Canjica e ele reúne as seguintes categorias: um autor nordestino, um livro de fantasia, um livro de ficção e um HQ, mangá ou graphic novel. E agora eu vou dar as dicas para cada uma dessas categorias. Para a categoria autor nordestino, um dos livros que eu indico é Lisbela e o Prisioneiro, do Osman Lins. O Osman Lins é natural de Vitória de Santo Antão, interior de Pernambuco. E essa história se passa exatamente nessa cidade. Essa peça conta a história de amor de Leléu e Lisbela. Leléu é um artista circense que está preso na cadeia de Vitória e ele se apaixona pela filha do delegado, Lisbela. A peça é bem divertida e a leitura flui fácil, apesar do Osman ser conhecido como um autor que preza bastante pela forma e pela arquitetura do texto. Mas ainda assim, esse é um livro que pode ser lido por qualquer leitor. Eu já fiz uma resenha desse livro e eu vou deixar o link aqui nos cards, caso vocês se interessem em ver. E o segundo livro que eu vou indicar é Menino de Engenho, do José Lins do Rego. Essa é a primeira obra desse autor paraibano consagrado. E esse livro tem um tom de reminiscências e memórias, porque ele é inspirado na própria infância do autor que cresceu no interior. E o terceiro e último livro que eu vou indicar para essa categoria é Sete Assombrações em Retratos Falados, que é um livro de contos do Roberto Beltrão, com ilustrações do Fábio Rafael. E, através desses contos, o autor descreve 7 assombrações bastante conhecidas da nossa cultura popular pernambucana. E os retratos falados ficam por conta do Fábio Rafael, que ficou responsável por traduzir em traços e linhas todas essas descrições dessas aparições. Já para a categoria fantasia, um dos livros que eu escolhi indicar foi O Mistério da Estrela, Stardust, que é do Neil Gaiman. É um dos livros que eu mais gosto do Neil Gaiman. Ele conta a história de Tristan, que vive em Muralha e é apaixonado pela jovem mais bela do seu vilarejo. E para conquistar o coração dessa moça, ele decide ir atrás de uma estrela cadente, atravessar os limites do seu vilarejo e encarar os mistérios e os perigos da Terra Encantada. Já Carry On, da Rainbow Rowell, conta a história da ascensão e queda de Simon Snow, que é um bruxo considerado o escolhido, o mais poderoso, e estuda numa prestigiada escola de magia. E tá bem parecido com Harry Potter, exatamente porque essa era a intenção da autora. Carry On deriva de outro livro dela chamado Fangirl. A personagem principal escreve fanfics de uma saga de livros de um famoso bruxo. E indo um pouquinho além do que a J.K. Rowling conseguiu ir no quesito representatividade, a Rainbow nos traz uma história bastante divertida e bem criativa, até nos pontos em que ela se afasta do que a J.K. escreveu. E o outro livro que eu gostaria de indicar para vocês, na verdade é um HQ, mas ela não está aqui. Ela está emprestada, por isso eu vou deixar a foto aqui de lado, que é Nimona, da Noelle Stevenson. Eu já fiz uma resenha sobre essa HQ, se vocês quiserem eu vou deixar linkada aqui nos cards. E essa HQ conta a história da Nimona, que é uma menina e também uma metamorfa bastante encrenqueira, que só quer ver o circo pegar fogo. E ela se torna a comparsa do vilão Lord Ballister Coração Negro. E eles decidem colocar em prática seu plano de vingança. Essa história nada é o que parece, ela tem várias reviravoltas e um final bastante surpreendente. Eu gostei bastante de ter lido essa HQ, por isso eu indico para todo mundo. E para essa maratona, inclusive, ela se encaixa em 2 categorias. Então, se você quiser juntar 2 em 1 e ler um livro só, também tá valendo. E a próxima categoria é ficção. Na verdade, depois que eu gravei e postei o vídeo, enfim, eu percebi que era pra ter dito ficção científica quando eu falei só ficção. Neste caso, eu não vou mudar mais, tá? Quem entendeu ficção e quer ler um livro só de ficção, que é uma categoria bastante abrangente, lê. E quem não quiser ler ficção científica, eu vou dar umas dicas desse tipo de livro agora. Até porque, né, ficção científica não deixa de ser ficção. E um dos primeiros livros que eu gostaria de indicar é O Conto da Aya, da Margaret Atwood. Eu li o livro esse ano, durante a maratona Um Teto Todo Delas, e eu gostei
muito. E se trata de uma distopia onde os Estados Unidos sofreram um golpe de Estado e um grupo religioso ultraconservador tomou o poder. E durante esse novo regime ditatorial, as mulheres perdem todos os seus direitos e são divididas em classes que sempre servem aos homens e são controladas por eles. E apesar de ser um livro grosso, relativamente grosso, né, e com uma história bem densa, eu acredito que essa é uma leitura bastante necessária. E se você tá afim de ler, aproveita o momento e lê, porque é um livro muito bom. O segundo livro que eu vou indicar, eu também não tô com ele aqui, ele tá emprestado, que é Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Fahrenheit 451 é a temperatura em que o papel pega fogo. E este é um nome muito sugestivo para uma história onde os livros são queimados. Num certo futuro distópico, o autor imaginou um mundo onde as pessoas não leem, os livros são proibidos e aqueles que ainda resistem são queimados. E quem trata de acabar, exterminar todos os últimos livros que sobraram neste mundo são os bombeiros, que acabaram mudando a sua função, né? E a história toda gira em torno do bombeiro Montag, acho que é assim que se pronuncia, e ele começa a duvidar dos motivos reais para isso ter acontecido e da sua própria missão. E um último livro que eu gostaria de indicar para esta categoria é Perdido em Marte, do Andy Weir, que é uma história bem mais leve em comparação com as outras duas que eu comentei, porque se trata da história do astronauta Mark Watney. Ele faz parte da terceira missão para Marte e acontece um acidente e ele acaba sendo abandonado pela equipe no planeta vermelho, sozinho, sem comida, sem comunicação com a Terra e sabendo que ele não poderá esperar, ou pelo menos ele não sobreviverá para esperar até a próxima missão que irá a Marte para poder resgatar ele. E apesar da premissa dessa história parecer bem tensa e desesperadora, o autor conseguiu narrar uma história bastante divertida, bem humorada, com muita criatividade e um bom embasamento científico, segundo o que eu li por aí, né? Porque eu sou de humanas, então eu não entendi muitas das explicações científicas que eles dão na história. Mas o que me atraiu nessa história e o que me surpreendeu bastante foi ela ser tão divertida e bem humorada mesmo. Enfim, se você tá afim de um livro mais leve, um pouco mais divertido, essa é uma boa opção. E a última categoria é HQ, mangá ou graphic novel. O primeiro deles é Lembranças da Turma da Mônica na coleção Graphic MSP. Essa é o último título escrito pelos irmãos Vitor e Luca Fage, que fecha a trilogia que se iniciou com Laços. E não tem mais o que eu dizer sobre essa coleção, né? Porque eu já falei várias vezes. E essas são HQs maravilhosas, principalmente para quem cresceu lendo os gibis da Turma da Mônica e quer matar as saudades. E o segundo título que eu vou indicar é Your Name, que é um mangá em 3 volumes, que conta a história do Taiki e da Mitsuha, que são esses dois personagens principais da capa, que eles moram em cidades totalmente diferentes no Japão. A menina mora no interior e o menino mora na capital. Eles têm vidas totalmente diferentes, necessidades e vontades e desejos totalmente diferentes. E algumas vezes, aleatórias, enfim, alguns dias, eles trocam de lugar, eles trocam de corpo. E aí um vai vivendo a vida do outro e aprendendo mais sobre a vida do outro. É uma história muito divertida, fofa. O desenrolar dela é bastante surpreendente e emocionante. E, enfim, se você gosta de mangá e quer uma opção de um título curto, esse é muito bom. Ele tá completo em 3 volumes, os 3 já foram lançados pela JBC. E minha última indicação de hoje é Monsters. Eu queria fechar com chave de ouro, porque Monsters, primeiro volume Despertar, que é uma história com o roteiro da Marjorie Liu e ilustrações da Sana Takeda, que é praticamente uma obra de arte. As ilustrações são maravilhosas, a história é surpreendente, cheia de mistérios, ação. Tem uma narrativa bastante intricada no começo que te prende nas primeiras páginas. Se vocês gostam de um HQ de fantasia, já que ela é num mundo totalmente novo, com criaturas totalmente diferentes daquelas que a gente conhece, recomendo muito. E aí, você se animou para montar a sua TBA e participar da Hayatona? Se você se animou, eu vou pedir que você aguarde só um pouquinho para postar a sua TBA, enfim, pode ir montando ela, mas por favor não posta agora. Segura um pouquinho que no próximo vídeo da Hayatona a gente vai ter um desafio bem relacionado à TBA. Os outros organizadores da maratona também fizeram vídeos com dicas de leituras para seus próprios grupos. Para assistir esses vídeos, pode clicar aqui de lado na playlist que eu vou deixar com todos os vídeos da maratona. E não deixe também de se inscrever em todos os canais organizadores para saber todas as novidades da maratona. Então é isso, boas leituras e até a próxima!